São Guido. Imagine uma vida de simplicidade, devoção e caridade que brilha em meio à pobreza e humildade. São Guido, chamado o anjo da aldeia, é um exemplo vivo de amor profundo a Deus e serviço ao próximo. Um jovem que, mesmo sem riquezas materiais, encontrou verdadeira felicidade na adoração ao Santíssimo Sacramento e no cuidado dos pobres. Neste vídeo, vamos mergulhar na inspiradora história deste santo, desde sua infância até os últimos momentos de sua vida, marcada por milagres e uma fé inabalável. Prepare-se para conhecer um homem que transformou sua pobreza em uma riqueza espiritual incomparável, um testemunho de santidade que ecoa até os dias de hoje. No dia 12 de setembro, a igreja celebra São Guido, que entrou para a glória em 1012. São Guido, também conhecido como o Pobre, nasceu na Brabância, filho de pais humildes, porém piedosos. Não possuindo fortuna para deixar ao filho, esforçaram-se em proporcionar-lhe uma boa educação. Desde cedo, incutiram-lhe os princípios cristãos, convencendo-o da necessidade de temer a Deus e evitar o pecado. Tão boa semente, lançada em terreno fértil, não podia deixar de produzir ótimos frutos. Tão piedoso era Guido, que todos o chamavam de o anjo da aldeia. Sempre satisfeito e contente, nunca se ouviu de sua boca uma palavra de queixa sobre a pobreza. Humilde e respeitoso para com todos, ele encontrava prazer em estar na igreja, adorando o Santíssimo Sacramento. Por ser pobre, compreendia a triste sorte dos menos favorecidos, e de bom grado, repartia com eles as esmolas que recebia. Certa vez, Guido precisava ir a uma aldeia distante 2 léguas de Bruxelas. Antes de tratar dos negócios, foi à igreja, onde permaneceu por 1 hora, rezando aos pés do altar de Nossa Senhora. O vigário local, admirado ao ver tão raro espetáculo, interessou-se pelo piedoso jovem e indagou de onde ele vinha, quantos anos tinha, entre outras perguntas. Pelas respostas, o sacerdote percebeu que estava diante de um jovem extraordinário e convidou-o para ser seu sacristão. Guido aceitou a proposta, pois ser sacristão era seu desejo íntimo havia muito tempo. Apesar dos seus 14 anos, era um servidor do altar tão consciencioso, pontual e exemplar em tudo que fazia, que todos se edificavam e nutriam grande apreço por ele. Seu zelo pela limpeza da igreja, que via como a casa de Deus, era incomparável. Guido a amava e reverenciava profundamente. O tempo que lhe sobrava era dedicado à oração. Passava muitas horas da noite em presença do Santíssimo Sacramento, adorando o mistério do amor de Deus pelos homens. Se o sono vencia, deitava-se no chão da igreja. Seu salário era mínimo, mas, mesmo assim, ele repartia o pouco que ganhava com os pobres. Um negociante de Bruxelas, observando a grande caridade de Guido, convidou-o para trabalhar com ele na cidade, prometendo-lhe um salário maior, o que lhe permitiria ajudar os necessitados com mais facilidade. A proposta parecia tão vantajosa que, sem comunicar a ninguém, Guido deixou o emprego e entrou a serviço do negociante. No entanto, rapidamente percebeu a imprudência de sua decisão. Após ser vítima de um naufrágio, em que perdeu todos os seus bens, viu-se em grave risco de cair em pecados maiores. Decidiu, então, buscar a solidão, onde viveu santamente por 7 anos, sustentando-se pelas esmolas que recebia de almas caridosas. Nesse período, fez 2 peregrinações, uma a Roma e outra a Jerusalém. Ao voltar para Roma, encontrou-se com Vonedulfo, decano da igreja de Anderlecht, que, junto com outros piedosos sacerdotes, preparava-se para uma peregrinação à Terra Santa. Embora cansado da viagem e bastante enfraquecido, Guido atendeu ao pedido dos peregrinos para acompanhá-los na travessia até a Palestina. Assim que chegaram à Terra Santa e visitaram os lugares sagrados, os peregrinos foram acometidos por uma febre traiçoeira, que os levou à morte. Guido cuidou deles com grande caridade e os assistiu nos momentos finais. Após cumprir essa missão, voltou para a Brabância, conforme solicitado por Vonedulfo, para transmitir a notícia da morte dos piedosos peregrinos. Pouco tempo depois, Guido adoeceu também e teve a premonição de sua morte. Certa noite, enquanto estava absorto em profunda oração, sua cela se encheu de uma luz maravilhosa e ouviu-se uma voz: "Vem, servo meu, bom e fiel, e entra no gozo do teu Senhor, que será tua recompensa." No mesmo dia em que teve essa visão, a 12 de setembro de 1012, o santo homem faleceu. Os fiéis prestaram-lhe um honroso funeral.
Muitos milagres foram observados em seu túmulo. Poucos anos depois, uma magnífica igreja foi construída em sua honra, e suas relíquias foram transferidas para lá com grande solenidade. Reflexões. Tão edificante era o comportamento de São Guido na igreja que ele foi apelidado de o anjo da igreja. Os anjos fazem guarda de honra no templo de Deus. A presença deles e a presença de Deus no Santíssimo Sacramento também devem nos incutir o máximo respeito. Que a nossa fé nesse santo sacramento se torne cada vez mais viva. Pois a falta de respeito na igreja, que se manifesta em conversas inúteis e em ostentações de vaidade, tem como causa a falta de fé. Lembremo-nos sempre de que o mesmo Jesus, que hoje sofre com as nossas irreverências, será um dia o nosso juiz. São Guido nunca se queixava da pobreza. É Deus quem faz o rico e o pobre, diz a Sagrada Escritura, 1 Samuel 2. O rico não tem motivo para se elevar acima dos outros e desprezar o próximo. A riqueza é um benefício de Deus, uma esmola que o Senhor dos céus e da terra dá. Quem é pobre não deve murmurar contra Deus nem invejar o rico, pois não tem direito de possuir os bens da terra, assim como Deus não tem o dever de dá-los. O rico deve cuidar para não apegar seu coração às riquezas, porque o amor ao dinheiro é a perdição da alma. O pobre pode se consolar com as palavras do velho Tobias: meu filho, somos pobres, mas seremos ricos se tivermos temor de Deus, se fugirmos do pecado e praticarmos o bem. Tobias 4. Quem é rico deve usar seus bens de forma agradável a Deus. O pobre deve confiar em Deus, que se compadece de todas as criaturas. É melhor sofrer por um tempo, como Lázaro, e depois ser levado ao seio de Abraão, do que viver em abundância e acabar como o rico mau, sepultado no inferno. Santos celebrados hoje. A festa do Santíssimo Nome de Maria foi introduzida por Inocêncio XI, no ano de 1683, em memória da vitória sobre os turcos, que ameaçavam a cidade de Viena e a Europa cristã. O bem-aventurado Gabriel do Fresse, da Companhia das Missões de Paris, vigário apostólico de Sichuan, na China, morreu mártir após 39 anos de vida apostólica naquele país, em 1814. No Japão, o martírio de São Leão Sataona, catequista, que foi queimado vivo em 1622. No mesmo país, o martírio da bem-aventurada Maria Weiss, esposa do bem-aventurado Gaspar Weiss, decapitada em 1627, na cidade de Nagasaki. São Guido, rogai por nós. Oremos, ó Deus, que chamaste São Guido ao vosso serviço, concedei-nos, por sua intercessão, seguir o exemplo de caridade e humildade que ele nos deixou, para que também nós, com a força da vossa graça, possamos caminhar para a vida eterna. Amém.